Marcos 16, a gente vai ler do 1 ao 8, cena final do Evangelho de Marcos. A gente pregou 2 domingos atrás o início de Marcos, né? Marcos 1, fechou o arco assim, do início ao fim de Marcos. Marcos 16, do 1 ao 8, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, mas você lê na versão que você tiver aí, tá bom? Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde ele tinha colocado, onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Mantenha sua Bíblia aberta, pode se sentar. 1 minuto para o fim do mundo. Toda a sua vida em 60 segundos. Uma volta no ponteiro do relógio para viver. CPM 22, alguns lembraram aí. Quando o CPM 22 canta essa frase, o teor da música é sobre a perda de uma mulher amada. Clichê pra caramba, eu sei. Ontem eu estava ouvindo essa música com a Ellen, para relembrar, e ela mesmo falou: caramba, eu não tinha pensado que essa música era sobre a perda de uma mulher amada, porque a batida é muito maneira, ela lembrou. 1 minuto para o fim do mundo. Essa é a pergunta que a canção faz, e é que eu acho que todo mundo aqui numa roda de amigos já fez. Você tem 1 minuto para a sua vida terminar. 1 minuto e a existência acaba. A última volta de ponteiro do relógio da existência. O que você faria? A resposta dessa pergunta pode revelar os medos e os desejos mais ocultos do seu coração. Aquilo que você passou a vida toda tentando esconder, mas que salta do coração para a tona com essa pergunta. Eu dei aula para as crianças na semana passada, e eu abri a nossa aula com essa pergunta. Criança é muito bom respondendo o que vem na cabeça, né? A Gigi respondeu que queria aproveitar e ir na Quinta da Boa Vista. Com certeza, daria para sair do Rancho Novo para a Quinta da Boa Vista em 1 minuto. Com certeza. O senso espacial da Gigi é muito bom. A Laurinha, a filha do Alan e da Larissa, respondeu assim: tia, eu acho que eu ia comer um lanche. Por que não, né? Ela falou que quando come, ela fica mais tranquila. Mas essa não é a pergunta desse texto. A pergunta deste texto é: o que você faria se soubesse que o mundo acabou 1 minuto atrás? O que você faria? Qual seria a sua reação ao descobrir que o mundo acabou 1 volta de ponteiro do relógio atrás? Na cena que a gente leu aqui, a cena final do Evangelho de Marcos, que fecha o primeiro evangelho a ser escrito, muito provavelmente, a gente tem 3 mulheres: Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, que é muito possivelmente Maria, a mãe de Jesus, já que Jesus tinha um irmão chamado Tiago, e Tiago era o líder da igreja em Jerusalém, a gente vê isso em Atos dos Apóstolos. Então temos Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e possivelmente a mãe de Jesus também, e Salomé. Salomé a gente não sabe muita coisa sobre essa personagem, mas a gente tem 3 personagens caminhando em direção a um túmulo, tristes.
cabisbaixas, talvez chorando, discutindo quem conseguiria tirar a pedra do túmulo para que honrassem o corpo de Jesus. Só que elas saem dessa cena completamente aterrorizadas. Elas saem dessa cena cheias de assombro, porque elas acabaram de descobrir, nessa cena, que o mundo acabou. E a palavra de Deus vai dizer para você, hoje, que o mundo acabou. O que você fará com essa notícia? A gente está no final do Evangelho de Marcos. E há 2 domingos atrás a gente pregou aqui o início do Evangelho de Marcos. Marcos tem um objetivo: proclamar o Evangelho de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. A gente meditou sobre o significado dessas 3 coisas, lembram-se disso? O Evangelho é um anúncio de um rei, é um anúncio da chegada de um rei libertador. Para o ouvinte original, para o judeu, dentro do Império Romano, para quem Marcos escreveu esse texto, a mensagem era muito clara. Estamos diante do anúncio de um rei. Esse rei é Jesus. Jesus é o Messias, é o Cristo, é o escolhido por Deus para libertar o povo de Israel. E não só Israel, mas todo o mundo. Porque de Sião, de Jerusalém, para os confins da terra, esse rei vai acabar com a opressão dos poderosos. Esse rei vai trazer a verdadeira justiça para a terra. Se existe um tal de César em Roma, o imperador que julga, que oprime os mais pobres e que escraviza os povos dominados, este Jesus trará a liberdade que o judeu tanto quer. Quando o judeu está ouvindo isso aqui, e todo o Evangelho de Marcos, eles estão ansiando pelo libertador. A cada Páscoa, eles se lembram do passado. Toda festa da Páscoa, um judeu se lembra que no passado, está rodando um pouquinho aqui para mim. Eu não sei se é o ganho, eu não sei. Toda festa da Páscoa, eles se lembram do passado. Quando uns 2000, pode abaixar um pouquinho ainda. Quando uns 2000 anos antes, uns 1000 e pouquinho anos antes, o povo de Israel foi liberto do Egito, também com algo miraculoso. Esse povo também era escravo de um faraó, não César, mas também um rei de proporções mundiais, que dominava todo mundo. Está só um pouquinho ainda, mas vamos assim mesmo. Que dominava todo mundo e que oprimia os judeus e os obrigava a terem trabalho escravo e pagar altos impostos. Eles não tinham liberdade para cultuar o seu Deus. O anseio desse povo era a liberdade. Então Deus envia Moisés e toda aquela história cósmica, estratosférica e incrível que a gente lê no Êxodo. Esse povo passa pelo meio do Mar Vermelho e é liberto. Toda a Páscoa, dentro do Império Romano, eles anseiam por ser libertos novamente. A festa da Páscoa é olhar para o passado e ver que Deus já libertou. Só que agora eles ainda estão cativos. Então eles esperam que um novo Moisés, um novo Davi, um novo rei chegue para finalmente os libertar novamente. Então chega Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Essas 3 mulheres e vários discípulos, uma multidão, milhares de pessoas, estão seguindo Jesus. Da região da Galileia, que fica no norte de Israel, que a gente conhece hoje como Israel ou Palestina, no norte daquela região, eles vão andando e estão vendo um homem dizer que é o Messias. Esse homem multiplica pão, multiplica peixe, esse homem faz cego enxergar, faz coxo andar, faz até morto ressuscitar. Eles estão andando com esse homem da Galileia até Jerusalém. E eles estão esperando, chegou a hora. Esse é o rei. Esse é o rei que eu tanto esperava. Essas mulheres, Maria Madalena era endemoniada, era possuída por 7 demônios. A gente sabe disso no versículo 9, inclusive, do seu texto. O versículo 9, exatamente. Maria Madalena era possuída por 7 demônios. Acho que muitos de vocês devem ter visto The Chosen, né? É o primeiro episódio, sabe, a Maria Madalena? Tudo bem que The Chosen é bem enfeitado. A série é muito legal, mas é bem enfeitada a história. Mas é aquilo.
ela ganhou dignidade, ela ganhou vida. Maria, a mãe de Jesus, gente, aquela mulher foi agraciada com o próprio Deus em seu ventre. Salomé a gente não sabe muito da história, mas também era uma da multidão que ganhou dignidade. Essas 3 mulheres não eram ninguém. Aliás, os apóstolos, os discípulos em geral, eram um bando de Zés ninguém. Como Jesus era aparentemente um Zé ninguém. Ele vive na região de Nazaré. Eu sei, você está esperando a piadinha do Nazaré Belfor Roxo, né? Acho que tem mais tempo aqui de casa. Ele vem da região de Nazaré. O ditado na época dizia, pode vir algo bom de Nazaré? Cadê? Faltou o Israel aqui de Belfor Roxo, né? Pra gente zoar ele. Mas, sabe, é como se o Messias, o Redentor do Universo, viesse de Belfor Roxo, viesse de Coelho Neto, Honório Gurgel, Costa Barros, Pavuna. Ninguém dá nada por esses locais, entende? E aí vem esse Jesus de Nazaré, com uma multidão de perrapados a ninguém, caminhando. E no capítulo 11 do Evangelho de Marcos, a gente vê Jesus entrando em Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém com um jumentinho. Ora, o povo lembra-se da história do passado. Quando um tal de Salomão, o filho de Davi, também anda na cidade com o jumentinho. Jumentinho é montaria de rei. Cavalo é montaria de guerreiro. Jumento é montaria de rei. Então, quando Jesus entra na cidade, aclamado, bendito é o Filho de Deus, bendito é o Filho de Davi, com o jumentinho, todo mundo está esperando. É agora. Os sonhos de liberdade dele estão fervilhando. Imagine-se no cenário, você também estaria lá gritando de alegria. Finalmente chegou o rei. Finalmente chegou o homem que vai nos libertar do cativeiro de Roma. Finalmente chegou o novo Moisés, o novo libertador, Deus na terra, que vai nos libertar da escravidão. Gente, euforia, porque eles sabem que a Páscoa é logo ali. Eles sabem que vão celebrar a Páscoa no fim da semana. Eles estão muito felizes. O que eles esperavam? Eles esperavam um libertador que viesse, como o rei Davi que matou Golias com uma espada, que viesse com uma espada e cortasse a cabeça de Pilatos. Que entrasse com uma lança, encravasse na cabeça de Herodes, deixasse no alto da torre, todos vissem o Império Romano caindo e esse Jesus fosse coroado rei em Jerusalém. É o que todos esperavam. Os sonhos de liberdade estão fervilhando no coração dessas pessoas. E eles não entendem nada quando esse Jesus é preso, torturado, crucificado e morto. A crucificação é o fim de todos os sonhos de esperança. Quando a pedra do túmulo de Jesus é rolada e o corpo de Jesus está estirado, inerte, dentro do túmulo, todos os sonhos de liberdade morreram. Toda a felicidade cessou. Os sorrisos foram embora. Só restava temor, restava medo. As 3 mulheres de nossa cena são uma das poucas, talvez, que não fugiram ou se esconderam. Elas foram tão honradas em vida por esse homem, que elas querem fazer alguma coisa para honrar o seu Senhor. Aquele que mesmo morto, elas ainda chamam, era o meu Senhor. Elas vão até o túmulo de Jesus. Elas compram óleos aromáticos, perfumes. Compram especiarias. Compram perfume para ungir o corpo daquele que está morto, mas que em vida as honrou. O que elas querem é, de alguma forma, honrar o corpo do seu Senhor. Nem que para isso elas afastem os vermes do túmulo e derramem óleos aromáticos sobre ele para afastar o cheiro de putrefação, que é o destino de todos nós mortais. Elas vão até o túmulo para honrar o corpo do seu Senhor morto. O nosso trecho, do verso 1 até o 8, se divide em 3 partes. Essa cena começa do verso 1 ao verso 3, nos ambientando, nos mostrando as personagens Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, e indo em direção ao túmulo.
A problemática foi lançada. Elas vão honrar o corpo do seu Senhor morto. Do verso 4 ao verso 7, o meio do texto, o miolo do texto, elas têm um encontro inesperado, descobrem algo que não esperavam. E no fim, o verso 8, o desfecho da cena e a saída das personagens, completamente aterrorizadas. Verso 1, passado o sábado que Jesus esteve inerte, o sábado do descanso, o sábado do silêncio depois da morte de Jesus. Essas 3 mulheres compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Por que essas mulheres estão indo com óleos aromáticos? Eu imagino as 3, tristes, cabisbaixas, com talvez vasos carregando assim, os óleos para ungir o corpo do Senhor. É bem verdade que Jesus disse em vida, algumas vezes, umas 3 ou 4 vezes, para todos os discípulos, que ele seria preso, torturado, crucificado, e ele parou por aí? Não. Eu vou ressuscitar no 3º dia e vou encontrar com vocês na Galileia. Ele disse isso. Mas os discípulos não ouviram. Essas mulheres não ouviram isso. Os discípulos não ouviram. Aliás, ninguém ouviu essa parte. Você também não ouviria. Porque para um judeu, morto não ressuscita. Na cosmovisão judaica, os mortos ressuscitam sim, um único dia, no fim do mundo, o juízo final. Para um judeu, a ressurreição dos mortos só acontece no fim dos tempos, no fim da história, no dia do juízo final, quando esse mundo vai acabar e todas as coisas forem restauradas por Deus. Daniel, capítulo 12, por exemplo, diz o seguinte, é o início de Daniel, capítulo 12, o último capítulo do livro. Naquela ocasião, Miguel, grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Naquela ocasião é o fim dos tempos, ok? Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve, desde o início das nações, até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. No Antigo Testamento, essa ideia está muito clara no desenvolver do Antigo Testamento. Os mortos vão ressuscitar. Quando? No fim dos tempos. No Novo Testamento também. João capítulo 11, a gente tem o encontro de Jesus e a ressurreição de Lázaro. Lembram-se dessa história? Lázaro morre, Lázaro é um amigo de Jesus, que mora em Betânia, perto de Jerusalém, e são 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Lázaro, amigo de Jesus, morre. Então vão dar notícia para Jesus. Jesus, o seu amigo que você amava tanto, morreu. E aí Marta vai encontrar com ele. E Marta diz, Senhor, se você tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse, Marta, seu irmão vai ressuscitar. Aí Marta, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no fim dos tempos, nos últimos dias, no juízo final. Aí Jesus, não, Marta, você não está entendendo, ele vai ressuscitar hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Percebe, na cosmovisão judaica, os mortos só ressuscitam no fim dos tempos. Então, quando Jesus dizia, vou morrer, ser crucificado e vou ressuscitar no 3º dia, a audição seletiva ativou, o ouvido tapou e nenhum discípulo ouviu aquela parte. Lembre-se, a gente falou disso semana passada, né? Na pregação do pastor Alan. Jesus está dizendo que vai ressuscitar. Aí Pedro, não, você não vai não. Quer dizer, ele disse, eu vou ser crucificado e vou ressuscitar. Pedro parou de ouvir na parte do serei crucificado e disse para Jesus, não, Jesus, vai ser crucificado não, o negócio é esse, não. Aí depois ele fala, não, nem que eu pegue uma espada aqui, vamos cortar a orelha dos outros aí, mas não vai ser crucificado não. Aí Jesus disse para Pedro, Pedro, você não entendeu nada, Pedro. Tu diz que vai me proteger, você vai me trair 3 vezes ainda hoje, Pedro.
Pedro, entende? A audição desses homens, e dessas 3 também, foi seletiva, porque no mundo delas, mortos não ressuscitam. Então, a expressão de Jesus, vou ressuscitar, não faz sentido. É que nem você dizer para as crianças que estão lá, que para achar o delta, você tem que fazer b ao quadrado menos 4ac. É a única parte de matemática que eu lembro da escola, tá? Entende? A criança não vai entender. Eu também só entendi depois de um bom tempo. Mas, sei lá, os matemáticos faltaram hoje, né? O Cláudio e o Marcelo, deve vir de noite. Mas se eles falarem uma forma de matemática avançada para a gente não vai entender. Porque a gente mal sabe fazer, sei lá, potenciação, raiz quadrada. A gente vai saber fórmula de matemática avançada. Entende o que eu estou dizendo? Ressurreição não faz sentido na cabeça do judeu. Então, quando Jesus diz, vou ressuscitar, eles não ouvem. O ouvido tapou, audição seletiva. Porque no mundo que essas mulheres vivem, mortos não ressuscitam. Então, elas não vão para o túmulo esperando ver um Jesus vivo. Elas vão para o túmulo esperando ver um Jesus morto, no início do estado de decomposição. Elas querem o máximo possível afastar os vermes do seu corpo, afastar as moscas que já estão comendo o seu corpo. Elas querem tirar o cheiro de morte daquele que em vida as honrou por tanto tempo. No mundo que elas vivem, os mortos não ressuscitam. No mundo que elas vivem, César tem a palavra final sobre quem vive e sobre quem morre. No mundo em que elas vivem, os óleos aromáticos afastam o cheiro da putrefação da realidade, a realidade governada por César. Quantos de vocês ainda não vivem neste mundo? Quantos de vocês ainda não vivem neste mundo, o mundo da explicação racional para tudo? Um mundo governado por César, um mundo em que mortos não ressuscitam, que milagres não acontecem. Quantos de vocês ainda não vivem nesse mundo onde nada foge do esperado e tudo tem que ser explicado direitinho? Um mundo sem surpresas. Quantos de vocês ainda não vivem nesse mesmo mundo? Um mundo em que você tem que acordar muito cedo, engolir o seu café, correr para o trabalho, suar que nem um condenado para tentar ganhar dinheiro e sobreviver, voltar para casa pegando um trem lotado, dormir 4 horas por noite e acordar no dia seguinte, e é só isso. Você não está cansado dessa vida de mesmice? Você não está cansado dessa vida morta? Eu não estou dizendo que a rotina é morta, eu estou dizendo que é só isso. É só isso. Você não está cansado de viver nesse mundo em que mortos não ressuscitam? Em que doentes não são curados? Em que pessoas não são restauradas? Você não está cansado de viver nesse mundo do eterno presente? Você não está cansado de viver num mundo em que a magia não existe? Um mundo preto e branco? Um mundo cinza? Um mundo governado por César? Você também tem seus óleos aromáticos para afastar o cheiro de putrefação desse mundo morto que você vive. Álcool, sexo, drogas, pornografia, apostas esportivas, série da Netflix, TikTok, luta política. Mas talvez o seu trabalho, a sua faculdade, os seus sonhos de grandeza, sabe, quero abrir uma empresa, não sei o quê. Você cria para si sonhos pessoais, mas o seu único objetivo de verdade é afastar o cheiro de putrefação da sua realidade morta. Você cria falsos deuses e chama eles de óleos aromáticos para afastar o cheiro de putrefação da sua realidade morta. Você não está cansado disso? De toda semana ter que renovar o perfume? De toda semana ter que afastar os vermes que vivem em você? Você não está cansado disso? De ser um morto, andando entre mortos, e um mundo morto, governado por Beelzebul, o senhor das moscas, que roda ao redor de você porque você é um cadáver ambulante? Você não está cansado do mundo governado pelo senhor das moscas, Beelzebul? Esse é o mundo que essas mulheres vivem.
O mundo em que mortos não ressuscitam. O mundo em que você anda com óleos aromáticos para afastar o cheiro de putrefação da realidade. Mas talvez o encontro surpreendente dessas mulheres, a partir do verso 4, mude a sua realidade. E você descubra um novo mundo que está surgindo. O verso 4 diz assim: e olhando, viram que a pedra havia sido removida. É que a pedra era muito grande. Lembrem-se, no mundo que elas vivem, mortos não ressuscitam. E essa pedra era muito grande. Não era uma pedrinha qualquer que o vento leva. Não, só um terremoto. Ou um vendaval, um furacão, para tirar aquela pedra do túmulo, na entrada do túmulo. Eu quero que você imagine o seguinte, tá? Muitos já sabem, mas talvez alguns não saibam. Os cemitérios judaicos daquela época não eram como os nossos cemitérios hoje. Hoje a gente enterra os mortos, certo? E bota terra por cima ou às vezes cimento, depende. Hoje em dia tem túmulo aberto em cima, né? Que você bota cimento por cima. Para os judeus, cemitério era uma caverna em que você depositava os corpos lá dentro e... Ah, tem aqui. Pois é, isso aqui é no cemitério judaico, tá? Tem uma caverna e aí você bota os corpos lá dentro e depois fecha a entrada do túmulo com uma pedra muito grande. Para remover essa pedra, só várias pessoas. Lembrem da ressurreição de Lázaro? Jesus disse, remove a pedra. E aí um bando de homens foi lá para remover a pedra. Porque um só não daria conta. Nem o Guilherme. Um só não daria conta. Entende? Então, quando elas veem a pedra removida, elas pensam, já era. Um bando de homens vieram aqui à noite e roubaram o corpo do meu Senhor. No mundo que elas vivem, a explicação precisa ser racional, científica, quase que cartesiana, por assim dizer. Então elas veem, entrando no túmulo, um jovem sentado. Esse jovem, a gente sabe pelos outros evangelhos que é um anjo, ok? Marcos disse jovem porque a aparência é de um jovem, mas é um anjo em forma de jovem. A gente sabe pelos outros evangelhos que dizem que era um anjo. Sentado, vestido de branco, imagino que um branco resplandecente. E ficaram atemorizadas. Eu quero que você se imagine nessa cena. Você está indo, triste, cabisbaixa, honrar o corpo do seu Senhor morto. E aí você encontra a pedra removida, um jovem sentado de branco, resplandecente, nada do esperado, tudo fora do script, e o jovem diz para você, não tenha medo. Ah, claro. Super natural. Pegou o metrô para o centro ontem e viu um anjo também, dizendo para não ter medo. Normal, assim, natural. Como é que essas mulheres não vão ter medo? Eu acho engraçado isso, né? Sempre que Jesus aparece ou anjos aparecem, ele diz, não tenham medo. Tem outro trecho em João, que Jesus aparece no meio dos discípulos e diz, paz seja com vocês. Aí os discípulos dão um pulo, ai! Entende? Eles são assustados. Essas mulheres estão assustadas, porque no mundo delas era para ter um morto ali, e tem um homem brilhando, me dizendo para não ter medo. É óbvio que eu vou ter medo. O que você está fazendo aí? O que você fez com o corpo do meu Senhor? Ele disse, o jovem disse, vocês estão procurando Jesus, de Nazaré. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Como? O quê? Ressuscitou? Ressuscitou. E ele vai adiante, tá? Ele vai encontrar com os discípulos da Galileia. E como se não bastasse esse anjo, dizendo para não ter medo, e as mulheres estão cheias de medo, dizendo que Jesus ressuscitou, e mortos não ressuscitam, ainda dá uma ordem para as mulheres, como se elas estivessem em pleno estado de espírito, e dá uma ordem para eles, não, agora vocês vão, diz para os discípulos dele, e diz para o Pedro também, que ele vai encontrar com vocês na Galileia, lá onde ele viveu com vocês com tanto tempo, lá onde teve a pesca maravilhosa, lá onde multiplicou pão e peixe, lá onde ele ensinou multidões, ele vai voltar para lá. Então fala para os discípulos irem para lá, que ele vai encontrar com eles, porque ele ressuscitou e está vivo. As mulheres entram em parafuso.
A audição seletiva delas não entendia que mortos ressuscitavam. Aquelas mulheres e os discípulos também, cheios de medo, dentro de uma casinha. Eu imagino que Pedro, o líder deles, estava também, gente, se esconde. Mataram o nosso mestre, vão matar a gente também. Pedro eufórico assim, talvez ainda triste que negou Jesus. Nenhum deles estava esperando a ressurreição. E não é só por incredulidade, é porque, ao invés... O que eles fizeram? Eles enquadraram as palavras de Jesus na caixinha deles. Na caixinha da cabeça deles, mortos não ressuscitam. Então, se Jesus diz que vai ressuscitar, então eu ignoro essa parte. Ao invés de deixar as palavras de Jesus moldarem a sua existência e os seus conceitos de certo e errado, os discípulos deixaram a própria mentalidade deles pequena podarem o significado das palavras de Jesus. Quantas vezes vocês não fazem isso? Me espanta. A gente acabou de sair da Páscoa, domingo passado. 90% das igrejas evangélicas devem ter comemorado a Páscoa. Me espanta pensar que talvez metade delas devam ter dito coisas como: Jesus ressuscitou e venceu a morte. Então você também vai vencer e comprar sua casa nova, sua casa própria. Me assusta em pensar o quanto isto é real. Me assusta pensar que talvez alguns de vocês possam pensar assim. Isso realmente me assusta. Me assusta pensar como a nossa audição seletiva, e maldita audição seletiva, maldito coração corrupto, transforma as palavras de Jesus no combustível para o meu próprio coração fazer o que ele quiser. Me assusta enquadrar o evento tão glorioso como a ressurreição dentro de vou conquistar minha casa própria. Sabe? Não tem nada de errado em você querer sua casa própria e sair do aluguel. Não tem nada de errado com isso. Mas a ressurreição de Jesus não pode ser reduzida ao seu desejo consumista. Não. Me assusta quanto crentes fazem isso até hoje. Mesma mentalidade dos apóstolos. Mortos não ressuscitam, então Jesus está falando de outra coisa. Eles estão apavorados. Eu acho curioso, ainda nessa cena aqui, como o anjo dá uma ordem específica, né? Vão dizer aos discípulos dele e a Pedro. Pedro fazia parte dos discípulos, certo? É como se eu dissesse, vai dizer à igreja Esperança e ao Oséias que... Pedro fazia parte dos 11, né? Judas já tinha morrido. Pedro fazia parte dos 11. Mas por que tem uma ênfase nele? Ora, Pedro, o eufórico, que tinha dito que Jesus não seria crucificado. Pedro, o eufórico, que pegou numa espada e cortou a orelha de um guarda para evitar a crucificação de Jesus. Pedro, o eufórico, que negou Jesus por 3 vezes, está completamente triste, porque percebeu que traiu o seu Senhor. Não foi só Judas que traiu Jesus. Pedro é um traidor. Pedro traiu o seu mestre. Pedro traiu o seu Senhor, aquele que deu dignidade para a sua vida. Pedro é um traidor. Mas a ressurreição de Jesus é capaz de perdoar até o pior dos traidores. A ressurreição de Jesus perdoa e restaura Pedro. E a ressurreição de Jesus perdoa e restaura você, o pior dos traidores. Então, temos o fechamento da nossa cena, verso 8. E saindo elas, o anjo deu uma ordem. Vai e conta para os discípulos. Elas fizeram isso? Não. Fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Elas não cumpriram a ordem do anjo. É claro que não. Nada daquilo fazia sentido para elas, ao menos no mundo em que elas viviam.
um mundo em que os mortos não ressuscitam. Elas entraram na cena, entraram no túmulo, tristes, desesperançadas, um olhar choroso, talvez lágrimas caindo por finalmente ver o seu Senhor depois da crucificação, carregando os óleos aromáticos talvez nos ombros, os vasos de óleos, um olhar vagaroso, talvez uma conjectura, claro, um dia nublado, triste. O ambiente não era de alegria, era de completa tristeza. Então, eu imagino as mulheres com os olhos aqui, os vasos aqui de óleos, diante do anúncio, Jesus ressuscitou, aquelas mulheres tremem, deixam os vasos e saem correndo. E assim como os vasos caem no chão e se quebram, também o mundo em que elas viveram até aqui se despedaça. Mortos não ressuscitam, a não ser que o fim do mundo tenha chegado. Então é exatamente isso que as mulheres entenderam. As mulheres entenderam muito bem o anúncio do anjo. O mundo acabou. E elas estão cheias de medo, porque o mundo em que elas viveram até aqui acabou. E o Evangelho de Marcos acaba aqui. Acabou. Talvez na sua Bíblia, o verso 9 até o verso 20 esteja com um colchete, correto? Ou deve ter uma nota de rodapé sobre o final de Marcos. O que temos entre os versos 9 e 20 é muito possivelmente um apêndice. Muito possivelmente escritos séculos mais tarde. A crítica textual, que analisa os manuscritos, que analisa o texto bíblico, chega a um consenso, não é uma conclusão fechada, mas é um consenso muito forte, que isto aqui é um apêndice ao Evangelho de Marcos. E Marcos terminou seu Evangelho no versículo 8. É como se Marcos tivesse terminado... Antes disso, irmãos, o que temos do verso 9 até o verso 20 é bíblico, ok? É bíblico, é verdade. Tem nada de heresia aqui. Inspirado por Deus também. Canonizado. Mas Marcos terminou seu Evangelho no versículo 8. O que acontece? Para os músicos da casa, vocês vão entender. Eu vou tentar ilustrar isso aqui. É como se Marcos acabasse o Evangelho dele com uma nota dissonante. Sabe o que é uma dissonante? O teclado está funcionando? Está com som? Isso é uma nota dissonante. Está nervoso, não dá? Não precisa terminar? Terminou. É como se Marcos terminasse o Evangelho dele com essa nota. O que você espera é isso no final. Mas Marcos termina assim. Essa nota incomoda tanto terminar assim, que muito possivelmente a igreja, tempos depois, anos depois, séculos depois, escrevem um apêndice, como se fosse uma segunda edição, que também é inspirado por Deus, ok? Cremos nisso, cremos nessa inspiração. Mas para resolver, para dar a tônica no final. Mas Marcos terminou o evangelho dele com uma nota dissonante. Qual que é a nota dissonante? O mundo acabou. E essas mulheres saem correndo do túmulo, cheias de medo, porque perceberam que o mundo acabou. Esse é o anúncio desse evangelho. A velha criação, o jeito de viver em que mortos não ressuscitam, em que doentes não são curados. Esse mundo em que você precisa explicar tudo racionalmente. Essa velha criação acabou. E um novo mundo começou. É como uma roseira surgindo em flor, em meio às ruínas da destruição. Na rua em que eu moro, alguns já foram lá, tem uma fábrica que foi muito famosa, mas hoje está quase abandonada. É um paredão cinza. No meio desse paredão, literalmente, no meio da parede,
surgiu uma árvore. Como isso aconteceu? Eu não sei. Mas surgiu uma árvore. E a árvore é bonita, é verde. E mais para frente tem um arame farpado. E uma, não sei se é trepadeira, não sei, mas uma planta surgiu envolvendo o arame farpado. E essa planta tem flores, que é muito bonito. A ressurreição de Jesus é isso. No meio do caos, no meio do velho mundo, um novo mundo está surgindo. E é assim que Marcos termina o seu evangelho, com essa nota dissonante. O mundo acabou. O mundo em que você viveu até agora acabou. E um novo mundo está surgindo das ruínas desse novo mundo. O que você fará com essa notícia? É isso que o apóstolo Paulo falou e a gente leu isso na liturgia de hoje. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Nova criatura, nova criação, a ideia é a mesma. Você, se está em Cristo, faz parte de uma nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, porque o mundo acabou e um novo mundo está surgindo das ruínas desse mundo que acabou. O mundo da ressurreição de Jesus, o mundo que a gente chama de nova criação, um mundo em que mortos ressuscitam, um mundo em que a beleza reina no lugar do caos, um mundo em que a paz reina no lugar da desordem e da violência, um mundo em que doentes são curados com orações, um mundo em que perdidos são encontrados, que pecadores são restaurados e transformados em santos, um mundo em que viciados podem ser libertos, um mundo em que você pode finalmente se ver livre de toda a culpa do seu pecado, porque o mundo acabou, o velho mundo acabou. Nesse novo mundo, o mundo da ressurreição de Jesus, a magia voltou. E eu não consigo falar isso sem lembrar em Crônicas de Nárnia. Um mundo cinzento, governado pela feiticeira branca, um mundo em que a magia não existe mais. Lembram da história? Até que Aslan chega. E quando Aslan chega, o verão volta, os passarinhos cantam com alegria, as árvores estão em gritos, quase o Salmo 98, os rios batem palmas, os montes estão cantando, todo mundo está em alegria, porque Aslan chegou. Todo mundo jubila agora, porque o novo mundo começou, o mundo em que a magia voltou. É esse mundo em que eu e você devemos viver agora. O mundo que vivemos até aqui, marcado pela nossa intelectualidade, explicações filosóficas, acabou, foi sepultado junto com Jesus. E na ressurreição de Jesus, um novo mundo surge, um mundo de beleza. É esse mundo em que você, que acredita na ressurreição de Jesus, precisa viver. Não basta para você dizer, eu acredito em Jesus, eu creio que Jesus ressuscitou. Não basta dizer isso, você precisa viver nesse mundo. Porque se alguém está em Cristo, é hoje nova criação. Você não vai ser quando for para o céu. A gente já falou sobre isso. Esperança cristã não tem a ver com ir para o céu. A esperança cristã tem a ver com se Jesus ressuscitou, você já vive como se já tivesse morrido, já tivesse ressuscitado, já tivesse visto o próprio Deus face a face, e agora você volta para viver no seu cotidiano, como se já estivesse no fim de todos os tempos. Você vive hoje como se Apocalipse 21 e 22 já fosse realidade. Você vive hoje, se você realmente crê na ressurreição de Jesus, a nova criação. E isso é muito maneiro. Isso é muito legal. Porque o olhar para a cidade muda. O olhar para o seu irmão problemático muda. Até o irmão da igreja é problemático. Até o seu irmão mesmo problemático, seu irmão, seu primo, seu tio, seu trabalho. O olhar para a cidade muda. Faltou Israel para dizer que até Belfort Roxo pode mudar. O nosso olhar muda. Paulo diz isso, né? Fui crucificado com Cristo, então não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
a vida que a gente vive agora não faz mais parte do velho mundo. Faz parte do novo mundo de Deus. Francis Schaeffer, no livro A Verdadeira Espiritualidade, diz o seguinte: quando pela fé estou morto a tudo, estou face a face com Deus. Então eu estou pronto para voltar pela fé a este mundo presente, como se eu já tivesse ressuscitado dos mortos. É como se eu antecipasse aquele dia. Nós vivemos hoje numa nova criação. Este é o final de Marcos. Francis Schaeffer ilustra isso com o argumento de duas cadeiras. Ele diz o seguinte: existem duas cadeiras, imaginem duas cadeiras aqui. Na primeira, sentam-se aqueles que olham para o mundo do ponto de vista racional e material, são os materialistas. Na primeira cadeira, sentam-se aqueles que não creem na ressurreição de Jesus. Sentam-se aqueles que vivem no velho mundo, no mundo em que somente os seus olhos podem contemplar, o mundo da matéria, o mundo dos materialistas. Nesse mundo, mortos não ressuscitam, milagres não acontecem, pessoas não são restauradas, doentes não são curados. Este é o mundo dos racionalistas materialistas. E existe uma segunda cadeira. Nessa segunda cadeira, sentam-se aqueles que acreditam na ressurreição de Jesus. E veem o mundo além da materialidade. Porque veem aquilo que Deus fará no futuro com todo o universo, só que ele já vê isso hoje. Então sim, ele vê violência, mas ele também vê quando Deus vai acabar com toda a violência, na restauração de todas as coisas. Sim, ele vê morte, mas ele já vê a pessoa que ele viu morrer ressuscitar. Sim, ele vê uma pessoa mancando, mas ele sabe que Jesus pode fazer essa pessoa voltar a andar ainda hoje. E mesmo se não fizer hoje, essa pessoa vai voltar a andar na restauração de todas as coisas. Essa pessoa pode ver alguém doente, com câncer, e ver essa pessoa morrendo, mas saber que na restauração de todas as coisas, o câncer não tem mais a palavra final. Então quem se senta na cadeira da ressurreição, sabe que mortos ressuscitam. Então ele vive como se já tivessem ressuscitado. Me espanta pensar como muitos cristãos, e talvez seja o seu caso, dizem, e recitam um credo apostólico: creio que Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, mas vivem a vida sentados na primeira cadeira. Vivem a vida do racionalista, do materialista. Só sabem reclamar de tudo. Não tem esperança nenhuma. Ou melhor, diz que vai para o céu e lá que vai ser bom, mas aqui não tem esperança para nada. Se é o teu caso, você não crê na ressurreição de Jesus. Você só diz que crê, mas não crê. Teu coração não foi cativado pela ressurreição ainda. Você é um materialista, disfarçado de crente. Você se senta na primeira cadeira e vê o mundo somente com os seus olhos materiais. Se você não vive neste mundo sobrenatural, em que mortos ressuscitam, que milagres acontecem, você é um materialista. Você não acredita na ressurreição de Jesus. Você não é crente. E você precisa hoje converter-se e acreditar na ressurreição de Jesus. Porque o mundo vai ficar muito mais legal. E porque é verdade. Jesus ressuscitou dos mortos. Você é ingênuo ao sentar-se na primeira cadeira, porque você está escolhendo não ver toda a realidade. Você só escolhe ver metade da realidade, a realidade material. Você está escolhendo não ver um mundo muito maior que se abre com a ressurreição de Jesus. Se é o seu caso, você ainda não crê na ressurreição de Jesus. Você precisa, hoje, crer na ressurreição de Jesus.
Você não está cansado de viver nesse mundo em que você sempre tem que espantar os vermes da sua barriga? Sempre tem que se perfumar com óleos aromáticos para afastar a dura realidade material? Você não está cansado desse mundo? Você não quer viver algo muito melhor, mais significativo? Um mundo em que a magia voltou? Um mundo em que mortos ressuscitam? Esse é o mundo da ressurreição de Jesus. O Francis Schaeffer, na mesma página em que diz isso, ele traz uma metáfora muito interessante sobre aqueles cristãos que ele chama de sem fé, sem hífen fé, que dizem crer na ressurreição de Jesus, mas se sentam na primeira cadeira, a cadeira do materialista. Ele diz o seguinte: quando um país está em guerra, os irmãos mais velhos pegam em armas e vão para o fronte defender suas famílias. E os irmãos mais novos pegam as arminhas de brinquedo e vão brincar de guerrinha, dizendo: eu sou meu irmão e eu vou matar o inimigo. Você, que diz crer na ressurreição de Jesus, mas vive na prática no velho mundo, você está brincando de cristianismo. Você acha que está na batalha espiritual contra Satanás e as hostes desse mundo, mas você está com uma arminha de brinquedo brincando de cristianismo. Enquanto seus irmãos mais velhos estão no fronte, sofrendo as investidas de Satanás, e você está confortável na cadeira do não crente com a sua arminha de brinquedo, dizendo que é cristão. Você realmente quer estar nessa posição? Infelizmente mesmo, é muito triste dizer isso, mas todos nós oscilamos entre as duas cadeiras. Todos nós gostaríamos muito de estar o tempo todo sentado na cadeira da ressurreição, daquele que vê o mundo na ótica da nova criação. Quando cremos na ressurreição de Jesus, que aconteceu uma vez por todas na história, e quando cremos uma vez e proclamamos essa fé, somos salvos por Jesus. Nossos pecados são perdoados e somos transportados para o novo mundo. Mas para viver nessa realidade, precisamos crer na ressurreição de momento em momento. Precisamos crer na ressurreição a cada instante, todo dia, a cada hora, porque do contrário, estaremos sentados em um momento na cadeira do não crente, na cadeira do materialista. No momento que a gente esquece, no instante em que a gente esquece da ressurreição de Jesus, a nossa esperança vai embora. E a gente só quer buscar o nosso a todo custo, porque a gente voltou para o mundo sem ressurreição. Nós precisamos crer na ressurreição de Jesus, momento a momento. Isso não é fácil. Isso vai levar a vida toda para você aprender. A boa notícia é que o apóstolo Paulo diz, em Filipenses 2,13, que é o próprio Jesus que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. É o próprio Jesus que vai nos auxiliar a momento, crer na sua ressurreição e crer no mundo em que mortos ressuscitam, em que doentes são curados, em que se alguém estiver mancando na sua frente, você pode orar por essa pessoa, na esperança que Deus pode curar ela. E se não curar agora, tudo bem, na ressurreição ela vai ser curada. Você pode orar pelos doentes, você pode ajudar o necessitado, você pode ter esperança, porque mortos ressuscitam. Porque o novo mundo começou e o velho mundo acabou. Eu quero terminar esse sermão com 3 coisas cotidianas para você fazer, sentado na cadeira da ressurreição. Se você realmente crê na ressurreição de Jesus e quer viver no novo mundo, porque o velho mundo acabou, e você realmente agora quer viver nesse novo mundo da ressurreição, quer viver sentado na cadeira da ressurreição, daquele que vê o mundo com a ótica da ressurreição de Jesus, então, primeiro, na nova criação, você não trabalha para ganhar dinheiro.
A busca pelo lucro a todo custo acabou com o velho mundo. A ganância morreu. A busca por status foi extinta. A exploração não faz mais parte do novo mundo de Deus. Na nova criação, quem te sustenta não é a força do teu braço. Na nova criação, quem te dá o pão de cada dia é o próprio Deus. E a gente ora isso no Pai Nosso, não é? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Na nova criação, quem te sustenta é o Senhor. O trabalho não serve mais para você buscar o teu sustento a todo custo, porque quem te sustenta na nova criação é Deus. Então por que eu tenho que trabalhar? Para desempenhar os talentos que o próprio Deus te deu para a glória dele nesse mundo. Gente, na nova criação vai ter trabalho, certo? Não tinha trabalho no Jardim do Éden? Só que não tinha um chefe gritando no seu ouvido, trabalha, trabalha, trabalha. Porque fazia com prazer para cuidar e cultivar esse mundo. Se você já vive no novo mundo de Deus, o teu trabalho, e se você é empregador, isso é mais importante ainda, o teu trabalho deve ser para proporcionar a este mundo uma antecipação do futuro. No futuro vai ter beleza. Então, com o seu trabalho, você produz beleza nesse mundo. No futuro vai ter ordem. Então, com as suas habilidades, você produz ordem neste mundo. No futuro, a gente vai cuidar uns dos outros. O trabalho não é mais para você ganhar dinheiro. Quem te sustenta é Deus. E Deus usa o seu empregador para isso. Ou Deus usa os seus clientes para isso. Depende do caso. Deus vai dar um jeito, mas quem te sustenta é o Senhor. Na nova criação, você é livre para dormir. Na nova criação, você não se preocupa, porque quem te sustenta é Deus. Ele sempre vai dar um jeito de te sustentar. Na nova criação, você é livre para não trabalhar no domingo, porque quem te sustenta é o Senhor. Na nova criação, 2, o objetivo da sua vida não é o lazer. Se o mundo acabou com a ressurreição de Jesus, então você não precisa mais buscar a felicidade a todo custo, através do consumo. Se Jesus não ressuscitou, e o que você tem um mundo morto, então sim, você precisa comprar roupa nova, você precisa ir num restaurante caro, são os óleos aromáticos da sua vida. Você precisa disso. Mas se Jesus ressuscitou e o mundo acabou, você é livre. Você não é mais escravo do consumo. Você não precisa comer num restaurante caro. Você não precisa comprar roupa nova. Você não precisa ver o filme da vez. Entenda, todas essas coisas são lícitas. Na nova criação vai ter cultura. Na nova criação, eu acho que vai ter até futebol. Sem carrinho violento, sem cartão vermelho, sem briga de torcida. Já pensou? Presbiterianos contra batistas? Vai ser legal esse clássico. Anjos contra arcanjos. Na nova criação vai ter cultura. Mas nós não somos escravos dela. Na nova criação tem sabor, tem beleza na comida. A gente leu semana passada, vai ser um churrascão com carne da melhor qualidade, lembra? Isaías 25. Vinho envelhecido, mas você não é escravo da comida. Na nova criação, você é livre para apreciar boa comida, boa cultura, até bom futebol, sem ser escravo disso. Se você ainda é escravo do consumo, você está sentado na cadeira do materialista. Na nova criação, você é livre. Livre do consumo. Para apreciar a beleza da nova criação que já está hoje se manifestando em rosas, em roseiras. Ainda estamos num mundo em ruínas, mas já existem roseiras nesse mundo em ruínas, que apontam para nós o surgimento da nova realidade. O seu trabalho deveria ser algo assim. Você, no meio da sua família, deveria ser um embaixador da nova criação. Uma pitadinha de futuro nessa realidade morta.
Terceiro e último ponto, e assim acaba o sermão. Na nova criação, você não precisa defender o seu ego. Se o mundo acabou, o seu ego morreu com ele. Na nova criação, você não precisa estar certo. Na nova criação, você pode ser paciente. Você pode oferecer a outra face e tomar o dano. Não se defenda. Se o mundo acabou, você não precisa se defender. O Evangelho de Marcos acaba com uma nota dissonante. E é assim que o sermão de hoje também acaba. O mundo acabou. 60 segundos atrás, na brincadeira da música, as mulheres saem do túmulo atemorizadas, porque acabaram de descobrir que o mundo ressuscitou. Você vai sair daqui hoje, sabendo que o mundo acabou. Você não pode sair daqui da mesma forma. Você não pode continuar vivendo da mesma forma, porque o mundo acabou. O que você vai fazer a partir de agora? Senhor Deus, somos gratos ao Senhor por ter nos ressuscitado com Jesus e ter nos inserido na nova criação, no novo mundo. Um mundo de beleza. Um mundo em que o Senhor nos demonstra amor todos os dias. Nos ajuda, Senhor, momento a momento, a criar essa ressurreição. E se há alguém aqui que passou a vida inteira sentado na cadeira do materialista, Senhor, faz essa pessoa nascer de novo. Faz essa pessoa crer na tua ressurreição. É só o Senhor que pode fazer isso. E quando essa pessoa crê na ressurreição de Jesus, os óleos aromáticos vão ser jogados fora. Porque o mundo tem beleza de novo. Nos faz viver nesse novo mundo todos os dias, em nome de Jesus. Amém.